Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Dízimo tem que ser do bruto ou do livre? Essa é uma das perguntas que mais me fazem como mentora da Ai, botei na musiquinha aqui, mas entrou anúncio. Vamos voltar para tradicional. Bom dia, como é que vocês estão? Tô com sede, tô com calor hoje. Hoje deu uma refrescada, mas ontem aqui tava muito quente. Parece que nublou. Hoje parece que tá uma nubladinha, tá um pouquinho, choveu à noite. Parece que vai ficar menos quente, porque ontem tava muito quente. E aí, como é que vocês foram? Ontem, quarta-feira, meditaram na palavra? Como é que foi o dia de vocês? Então, vamos começar orando, consagrando a Deus o nosso dia, agradecendo a Ele pela essa semana que passou. Eu posso dizer que foi uma semana cheia de milagres, cheia da mão de Deus, onde Deus operou profundamente, onde o impossível aconteceu. Pudemos ver claramente a ação de Deus. E eu tenho certeza que, como eu falei para vocês, eu participei da madrugada de oração com a Adriana Santana, a pastora Débora do Projeto Moriá, mas não foi, o poder não estava nesse momento, nem em acordar de madrugada para orar, não é isso. O poder está no seu coração, na sua entrega, na sua fé e na sua mente. Como você vê as coisas espiritualmente. Se você olha com os olhos da fé, olha com os olhos naturais, e isso faz o sobrenatural acontecer. É como se você estivesse abrindo as portas do céu. Não que você tivesse poder sobre isso, mas é como se Deus olhasse para você e fosse assim: bom, agora você está falando a minha língua. Exatamente isso. É quando parece que quando falamos a linguagem de Deus, Ele fala ao nosso coração da forma como a gente entende. Mas nós precisamos falar com Ele da forma como, na linguagem dele. Não que haja essa necessidade, né? Porque vamos supor, você acabou de conhecer Deus, você vai falar do jeito que você sabe. Mas conforme você vai se alimentando da palavra de Deus, conforme você vai buscando a tua busca por Ele vai se revelando e aquilo vai mudando. E aí você vai conseguindo falar. É como se você estivesse chegando num país estranho e você estivesse aprendendo a língua. Você vai se comunicar no início por gestos, apontando, falando uma palavrinha ou outra, mas a comunicação só vai fluindo quando você vai dominando e você vai conhecendo a língua, os costumes, os hábitos. É exatamente assim, a linguagem do céu. Quando a gente consegue falar a linguagem do céu. E é curioso que isso só vai acontecer na medida que você vai se entregando, conforme a tua fome e a tua sede de Deus. E é assim que isso vai acontecendo.
porque Deus respeita a nossa idade espiritual. Bom, vamos começar orando, agradecendo a Deus por mais um dia, mais uma semana que Ele nos deu, agradecendo a Deus porque Ele esteve conosco até aqui. E uma certeza nós temos, que Ele irá continuar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada por mais esse dia, Senhor. Muito obrigada pela Tua presença em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque uma certeza nós temos, que o Senhor está conosco. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor vai se revelando a nós a cada dia, a capacidade do nosso entendimento. Muito obrigada, porque com isso vamos aprendendo mais de Ti. O Senhor vai nos se mostrando dia após dia e nos tornando preparados para ir a águas mais profundas. Assim como lá em Ezequiel, o Senhor levou Ezequiel a um rio, ia medindo, à medida que ele ia entrando no rio, o Senhor ia medindo e vendo a capacidade, e até a ponto dele chegar numa parte do rio que não era mais possível andar, só nadando. É assim que o Senhor faz conosco. O Senhor vai nos medindo, e à medida que estamos prontos, que temos capacidade, o Senhor nos leva a águas mais profundas. O Senhor nos revela belezas e mistérios ainda maiores. E isso tudo, Senhor, eu tenho certeza que não é porque nós merecemos, ou não é para nós isso, mas e sim para que nós possamos ser boca, ser instrumento Teu aqui na terra, para que outras pessoas possam experimentar dessa maravilha que é te servir, dessa maravilha que é louvar e engrandecer o Teu nome e viver na Sua dependência, porque o Senhor sempre faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor nos surpreende sempre, Pai. E é tão bom depender de Ti. É tão bom sermos seu filho e sabermos que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos ampara, o Senhor nos dá tudo aquilo que precisamos. Senhor, consagramos a Ti, Senhor, esse dia. Toma Ele em Tuas mãos. Toma os nossos planos e sonhos. Que os nossos planos sejam os Teus planos. Que os nossos sonhos sejam os Teus sonhos. E, Senhor, nesse momento, se há alguém triste, abatido, que o Senhor venha dar força, ânimo, que a pessoa possa experimentar do Teu toque, o toque que revigora, o toque que nos faz andar mais um pouco, ir além. Que o Senhor coloque, Senhor, no coração dessa pessoa a alegria inexplicável que só o Senhor pode dar. Senhor, fala aos nossos corações no dia de hoje, seja com esse final de semana que irá iniciar, que seja um final de semana onde ainda possamos estar atentos, estar buscando a Tua face, que não nos esqueçamos de Ti, porque nós dependemos de Ti. O Senhor, sem a nossa vida, sem a nossa presença, continua sendo Deus, mas nós, sem o Senhor, não somos nada. Não somos nada. Ó Senhor, muito obrigada por mais esse dia. Consagro a Ti esse final de semana que se iniciará, e que Tu estejas
falando aos nossos corações de forma singular, de forma plena e da forma como entendemos, Pai. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje eu acordei com meu olho meio irritado. É engraçado que quando eu uso uma máscara de cílios que eu comprei recentemente, eu observei, eu achei inicialmente, eu comecei a usar na minha viagem e eu achei que era alguma coisa do local, mas depois eu vi, pode até ter sido, mas depois quando a conta começou a acontecer aqui também, de acordar com o olho muito vermelho, irritado, eu observei que é a máscara. E ontem eu usei ela e eu fiz umas experiências. Eu só limpo bem e tal, mas deve ficar algum resíduo que ao ficar com o olho fechado ali a noite toda, deve irritar. E ontem eu lavei e limpei só com demaquilante, não lavei, passei a tirar com demaquilante e lavar. E aí eu vi que melhorava. E hoje eu acordei com ele meio irritado. Eu lembrei que eu não lavei, assim, com sabão mesmo, sabão de rosto, né? Aí fica assim meio... Nem tá tanto, já teve piores. Nas primeiras lives estava pior. Bom, vamos lá. A devocional de hoje está em Isaías. E fala assim: eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Isaías 45, 2, 3. Deus é um Deus de aliança e Deus de promessas. Essa é uma certeza que podemos ter. Olha o que Ele nos promete nesses versículos. Ele irá diante de nós, aplanando montes, derrubando portas e abrindo trancas. Gente, é impressionante como isso é verdade. E é tão bom a gente ter essa certeza de que Deus vai à frente. Ele está desbravando. Imagine você passar por uma mata fechada, onde você vai ser o pioneiro, onde está tudo difícil de passar. Né? Se você já fez uma trilha, você sabe que aquela trilha já foi aberta por alguém. E aí fica mais... O caminho fica mais aplainado, a vegetação fica aberta, alguns colocam até sinalizadores, ou alguns lugares para você botar a mão, ou aplana de fato o chão, né? Bota algumas madeiras ou bota algumas coisas para facilitar aquela tua travessia. E é exatamente isso que Deus faz. Ele aplana os montes por onde passaremos. Ou seja, a escalada, a subida, o trajeto vai ser muito mais fácil. E Ele derruba portas, ou seja, existem portas fechadas diante de nós. Isso é fato. Existem portas que não são abertas se não for por Deus. Nós podemos até tentar abrir, mas a gente não consegue, porque são portas espirituais. E aqui Ele derruba essas portas. E aqui diz portas de bronze, ou seja, não é uma porta de madeira que qualquer um pode dar uma pesada. Agora, vai abrir, vai derrubar a porta de bronze, não é abrir. Aqui não fala em abrir, fala em derrubar. É incrível, né? Como a sutileza das palavras e como muda todo o contexto. Não é abrir a porta, Ele derruba. Ou seja, aquilo não pode mais ser fechado. Porque quando você abre uma porta, ela pode ser fechada novamente depois. Mas quando você derruba,
aquilo fica vulnerável, não tem como fechar novamente, a não ser que se restaure e tal, mas você entendeu o que eu quis dizer? Aquilo fica aberto, totalmente arreganhado para você. E fala, romperei trancas de ferro, mais uma vez. Ele não diz em abrir as trancas, e sim romper. É como se você estivesse chamando um chaveiro, né, para abrir aquilo. Quando nos entregamos a Ele, confiamos nele de todo o coração, Ele nos promete preparar o caminho que iremos trilhar. Ou seja, o caminho pode até ser acidentado, difícil de trilhar, podem ter portas pesadas e fechadas, mas Ele aplana, abre e destrava. Mas Samantha, como confiar nessas palavras? Simples. Elas não se contradizem e encontramos em toda a Bíblia a confirmação do que Deus fez, faz e fará por todos aqueles que o amam e o temem. Essa é a diferença, essa é a chave. Ele fez, faz e vai continuar fazendo para aqueles que o amam e o temem. Não há limites para você que ama e teme ao Senhor. Não há limites. Aquilo que nos prendia, aquilo que nos aprisionava, que nos culpava, que nos condenava, foi derrotado lá na cruz. Quando Jesus Cristo se entregou, sofreu por nós, Ele simplesmente, Ele pegou da mão do inferno a chave da morte. Ele falou assim, aqui não tem mais poder. Eu estou comprando a vida dessas pessoas. Eu estou comprando, eu estou abrindo, eu estou pagando o preço pela vida da Samantha, pela vida do João, pela vida do Will, pela vida da Letícia, pela vida do Lucas. Eu nada mais condeno. E aqui, continuando a minha devocional, fala: venham e nos digam as coisas que vão acontecer. Anuncie as coisas passadas, para que fiquemos sabendo se elas se cumpriram. Ou digam o que vai acontecer no futuro, para podermos ver se de fato se cumprirá. Isso está em Isaías 41, 22. O outro versículo agora. Já há muito tempo eu venho anunciando a vocês o que vai acontecer no futuro. E agora eu, Deus, prometo, tudo o que planejei acontecerá. Vou cumprir toda a minha vontade. Isso está em Isaías 46, 10. Todos esses versículos são Deus falando através do profeta Isaías. Cabe a você. Agora é a sua parte. Isso ele promete e o que ele promete ele cumpre. Agora cabe a você decidir crer e tomar posse dessas palavras ou não. Mas uma certeza você pode ter. Eu jurei por mim mesmo e não vou voltar atrás, porque eu sou justo e só falo a verdade. Diante de mim todo joelho se dobrará e todos vão jurar que me serão fiéis. Isaías 45, 23. Isso é uma certeza. Vai chegar um tempo que até aqueles que não creem, que não reconhecem Deus, que não querem se render aos pés do Senhor, vão ter que declarar que só Ele é Deus. Isso aqui é uma promessa. Isso está lá em Isaías. Isso foi no Antigo Testamento. Isaías foi antes de Jesus Cristo. E ele já estava falando sobre isso e o que vai acontecer ainda no futuro, quando Jesus voltar. Porque um dia ele vai voltar. Assim como ele veio, uma vez, ele vai voltar. E aí não terá mais tempo. É só quem reconheceu com sua boca que Jesus é o Senhor, tenha o passaporte carimbado, o visto aprovado para entrar. Portanto, faça hoje sua escolha. Se entregar e confiar nesse Deus
reconhecer Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, viver milagres, sustento, provisão, cuidado, abundância e prosperidade, ou viver a sua própria sorte, viver nas suas próprias forças, naquilo que você é capaz de fazer. O mundo hoje prega, você pode, você é capaz. De fato, nós podemos muitas coisas, mas a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não é na sua força. Entendeu? Então, a escolha é sua. Está nas suas mãos. Pense bem sobre isso. Reflita. Vida com Deus é escolha. Vida com Deus requer renúncias, mas não são renúncias penosas. São renúncias da nossa carne, onde nós estamos abrindo mão daquilo que nos condena, daquilo que nos prejudica, daquilo que nos faz sofrer, para viver uma vida onde a plenitude, onde a segurança, onde vivemos melhor. Vê um exemplo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, o Consolador, aquele que Jesus enviou depois que ele morreu, ele mora dentro de nós. Quando reconhecemos Jesus como Salvador, como Senhor, ele faz morada dentro de nós. E aí, veja bem, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E aí, você vai, come demais, come muita porcaria, se enche de açúcar, de gordura, tem uma vida sedentária, não pratica exercício físico, não bebe água o suficiente. Eu estou me disciplinando, comprei essa garrafa gigante para poder me disciplinar a tomar, porque um copinho eu não bebia. Aí, você tem essa vida toda desregrada, você está pecando. Você está pecando. Porque você não está cuidando do templo do Espírito Santo. Aí você vai viver uma vida cheia de limitações, de repente tomando remédios, lá na frente, às vezes com sequelas, entrevado numa cama, por escolhas que você fez hoje. Então, quando a gente fala de abrir mão da nossa vontade, da nossa carne, para viver o que Deus quer, é o quê? É um exemplo bem fácil de entender. É você cuidar da sua alimentação, você saber dizer não, eu não vou comer doce hoje ou durante a semana, vou me abster, porque o açúcar já é sabido de todos que não faz bem. Ah, Samantha, mas ele é natural, ele vem da cana. Sim, mas era para você comer aquela cana eventualmente, não ir pegar aquilo tudo processado como é que eu vou dizer, um excesso, né, de cana, botando dentro dos alimentos. Não é para isso. Você bota em excesso. E aí você consome aquilo em excesso. E aquilo faz com que o seu corpo, ele deseje cada vez mais. Já foi provado que o açúcar, ele é viciante. E a ação dele no organismo é semelhante à cocaína. Tem estudo sobre isso. Eu falo disso, gente, mas eu adoro doce. Eu adoro. Eu sou simplesmente o doce, é um problema para mim. E aí eu me policio para não comer. E eu já observei que quando eu vou abrindo exceções, depois eu vou querendo cada vez mais. Então, são escolhas. E aí você não vai abrir mão desse desejo da carne por um momento ou ter um controle sobre isso para que, inclusive, Deus possa falar através do seu corpo, ou seja, você ter saúde para proclamar a palavra dele, para você mostrar como ele faz maravilhas. Entende? Então, quando a gente fala de abrir mão da nossa carne, morrer para a nossa carne e viver para uma vida de Deus, não é você viver não, porque agora, não.
Muito pelo contrário, é a plenitude. Nesse exemplo que eu passei, é a saúde plena. É você viver bem, não estar com sobrepeso, não ter problemas no seu corpo que te limitem. Tipo, por exemplo, novamente o açúcar. Se você comer em excesso, fica diabético e tal, aí você não pode comer mais. Porque aquilo vai causar um dano absurdo no seu corpo, porque ele não consegue mais digerir, né, aquele açúcar. Ou você prefere se abster, comer moderadamente, eventualmente, para o dia que você estiver numa festa, o dia que você estiver com vontade, você vai lá e come um pouquinho. Tudo isso que eu tô falando aqui é pra mim também. Como eu falei pra vocês, estou falando pra vocês, eu adoro um açúcar. Tem coisas que não me chamam tanta atenção, mas açúcar, um doce, um chocolate, um bolo recheado, um docinho, ai meu Deus, eu amo. Que escolha eu vou fazer? Então, para tudo na vida, inclusive para nossa vida espiritual. Tá bom? Uma boa sexta-feira para vocês. Uma sexta-feira cheia da presença de Deus. E que seja um final de semana abençoado. Que vocês possam sentir Deus nas pequenas coisas, nos detalhes, conseguir enxergar a presença de Deus nos detalhes. Estar sensíveis à voz dele, porque ele fala e ele está aqui para nos ajudar, para aplanar os nossos caminhos, para derrubar portas de bronze e destravar trancas de ferro, tá bom? Um bom dia, um bom final de semana e segunda-feira semeando 6h29 da manhã, tá bom? Beijo, fique com Deus.